Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Vocês estão bonzinho? Feliz? Tá tudo bem? Graças a Deus, né, por mais um dia único. Graças a Deus que a gente está aqui, sustentados pelo Senhor, realmente, não é clichê, é verdade, pela graça de Deus, né? A gente é o que é e chegou até onde chegou. É aquela velha frase: não estou ainda onde deveria estar, mas também não estou onde eu estava. Estamos caminhando. Né? Não tem, a palavra do Senhor não fala que o caminho do justo é como amanhecer, de pouquinho em pouquinho, como diz o mineiro, pouquinho em pouquinho vai ficando claro, cada vez mais claro, até ser dia perfeito, né? Vamos orar? Vocês não durmam não, hein? Pelo amor de Deus. Senhor, obrigado mais uma vez pela comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. Obrigado por a gente ter esse privilégio de, falei do mineiro, às vezes a gente está igual mineiro mesmo, te caçando até te encontrar, como a gente cantou, te buscando até te achar. E o Senhor falou para a gente: se acheguem a mim, e eu vou me achegar a vocês. Então a gente, com a mente e com o coração, se aproxima do Senhor, se achega ao Senhor, pedindo graça, misericórdia, para que o Senhor se aproxime também. Se aproxime do nosso coração e possa sondá-lo. Como bem o Senhor o conhece, como bem o Senhor conhece cada coração que entrou aqui. Que o Senhor dê o que a gente necessita, mas sobretudo e principalmente da sua presença, do seu Espírito Santo, que pulsa, que é poder do Senhor, que é vida do Senhor, o Espírito do Deus vivo, que a gente saia daqui mais uma vez com a certeza de que o Senhor está vivo, o Senhor vive, o Senhor não está morto, o Senhor não está inerte, ainda que a gente pense que está, como a gente ouviu alguns dias atrás do Senhor, quando o Senhor dormia no barco, e a gente pensava que o Senhor estava quietinho, inerte, quando de repente o Senhor acorda e briga, como um pai briga com uma criança, com o vento e com o mar, a ponto dos seus discípulos espantados e com medo, dizerem: quem é esse que manda até no vento e no mar, e esses o obedecem? Toda glória a Jesus, ao Senhor. Amém. Irmãos, hoje eu vou direto. Hebreus capítulo 13, versículo 10. Eu não ia começar por esse aqui, mas eu senti, eu vou. Presta atenção, que ele é um pouquinho difícil. Volta no 9, rapidinho. Vamos por aqui. Mensagem para a igreja, o escritor escreveu assim, inspirado pelo Espírito Santo: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Pode continuar. Temos um altar. Irmãos, esse aqui é só abrindo aqui um parênteses, esse é o único texto que eu, Caio, já achei que respalda não a ideia, mas a certeza de que
o nosso coração hoje em dia é o altar. Não é esse lugar que eu estou aqui em cima, o altar. Antes é o nosso coração. Então, o nosso coração, o texto está falando, né, o contexto, para vocês entenderem, quando ele falou de alimento ali atrás, para vocês entenderem, o contexto é o seguinte: o nosso coração é fortificado pela graça e não por lei. E não pelo não toque, não come, não experimente, não faça. Nosso coração nunca foi fortificado e nunca será quando a gente segue uma lei. Mas o nosso coração é fortalecido, fortificado, se torna robusto pela graça de Deus. Não, antigamente, o povo tinha lei e eles obedeciam, entre aspas, à risca. Tinham que obedecer. Porque se não obedecessem, castigo de Deus. Por isso que o Senhor fala assim, que nunca teve aprimoramento das pessoas. Nunca houve melhoramento. Eles só tinham que cumprir a risca, se vacilassem, castigo. Se não, tinham que oferecer sacrifício de animal para perdão do pecado. Essa é a velha aliança, a antiga aliança, Velho Testamento. No novo, o coração é fortificado pela graça. E ele fala assim, entende que no 9, volta no 9, rapidinho, Karina. O que vale é ter o coração confirmado com graça e não com lei. Próximo. Temos um altar, ligação de coração com o altar. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Traduzindo, nós hoje em dia temos um altar, pessoa escrevendo na época, que aqueles que estão ainda na antiga lei não conseguem experimentar, não conseguem comer dele. Então é assim, o altar que nós temos hoje, ninguém acessa, ninguém experimenta e ninguém come quando está preso ainda no legalismo da lei. Traduzindo mais ainda, você não vai experimentar a verdadeira graça de Deus, você não vai experimentar a verdade de Jesus, se você ainda está pensando que servir a Deus é cumprir uma cartilha. O Senhor falou que Ele mudaria o nosso coração. Ele substituiria um coração de pedra por um de carne. O de pedra, nada sente. O de carne é sensível. Como a gente tem falado aqui, e eu comecei falando, o Espírito de Deus é um Espírito vivo. É o Espírito de Jesus que hoje opera no nosso meio e opera na nossa vida. Mais que isso, Ele não só opera, Ele mora na gente. Então, a gente não usa. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Tudo bem, a gente gosta de usar no contexto do louvor, né? Bora! Para jogar para cima. Onde o Espírito de Deus está, tem liberdade. Mas o que o texto está querendo dizer é que onde o Espírito de Deus está, ali existe liberdade. Sabe aquela coisa assim? Aliás, eu já ouvi uma história, não sei se é verdade ou não, mas o filho derrubava alguma coisa, desobedecendo o pai que tinha falado para ele não mexer. Aí o filho vai, derruba, o pai briga com ele e fala: pega isso daí do chão, coloca no lugar. Não quero. Pega isso daí do chão e coloca no lugar. Continuando se debatendo, até que de tanto brigar, o filho vira e fala: tudo bem, eu vou tirar do chão, vou colocar no lugar, mas no meu coração isso ainda está no chão. Sabe quando a gente lida desse jeito com Deus? Quando a nossa obediência, ela não parte do coração, mas ela parte de um legalismo. Não, tem que ser assim. Não,
Só vou fazer porque senão Deus briga. Vou fazer porque eu não quero perder meu emprego, eu não quero perder meu dinheiro, vou fazer porque eu não quero que as coisas comecem a dar ruim. Deus nunca quis isso. Por isso que o altar de hoje não tem o direito de comerem do altar de hoje, usufruírem do altar de hoje, quem está preso nessa ideia de legalismo. Próximo. Porque aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Traduzindo, antigamente tinha um dia que o povo de Israel era o grande dia da expiação. O povo passava o dia inteiro jejuando, orando, se vestindo de pano de saco, se lamentando dos próprios pecados, no momento mesmo de olhar para dentro de si. Tinha um dia que eles tiravam para fazer isso, e o sumo sacerdote da época ficava responsável de oferecer sacrifício pelo pecado dele, da casa dele e do povo. Como perdão, para que houvesse perdão de Deus. E aí antigamente, eles pegavam um animal eles degolavam e aspergiam o sangue lá no altar, na tenda da congregação, e o outro animal, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça dele e começava a falar os pecados de todo o povo, como se todo aquele pecado se transferisse para o animal. E então uma pessoa pegava aquele animal e levava para fora do arraial de Israel, para fora dos limites deles. Como que querendo dizer, esse pecado aqui vai para fora, vai sair daqui. E esse texto de Hebreus, ele faz uma ligação com o que aconteceu com o Senhor, a esse texto que está em Levítico 16, que fala do povo. Então ele fala assim: aqueles animais cujo sangue era trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, aqueles animais tinham o corpo queimado fora do acampamento. Aí o 12, é para degustar. É para degustar, não é para ler de qualquer jeito. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Como assim fora da cidade? Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém. Jesus não foi crucificado dentro das muralhas. Levaram ele para fora. E o título da mensagem de hoje: Deus além das nossas fronteiras. Outro texto, para ficar bem gostoso, Malaquias capítulo 1. O início do livro de Malaquias começa assim, coisa mais linda. Sentença que o Senhor pronunciou contra Israel por meio do profeta Malaquias. O Senhor diz: eu sempre amei vocês, mas vocês, povo de Israel, me perguntam: como é que o Senhor nos amou? E eu, o Senhor, respondo: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom, ou seja, os edomitas, que eram descendentes de Esaú, fiz desses que eu desprezei, uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, se esse povo que eu desprezei falar: nós fomos destruídos, mas nós vamos reconstruir
aquilo que está em ruínas. Se esse povo que eu desprezei disser isso, eu, o Senhor dos Exércitos, responderei: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. 5. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O Senhor é grande, gente, fora das nossas fronteiras. Sabe quando a gente encaixa Deus na nossa limitação? Sabe quando a gente encaixa Deus dentro do nosso entendimento limitado? Sabe quando a gente... Vocês já pararam para pensar que enquanto esse culto rola aqui, enquanto Deus usa este que vos fala, Ele também está em outros lugares por aí, falando? Ele também deve estar em algum culto aí que Ele tenha encontrado um coração sincero, e ali Ele está usando, e ali Ele está movendo, e ali Ele está fazendo, ali Ele está alcançando. Deus está naquela igreja que a gente julga tudo herege, só pensam em dinheiro. Deus está lá olhando para o povo e usando de certa forma alguém ali, não porque Ele é merecedor, mas porque Ele quer alcançar aquele povo gigantesco que está lá ouvindo. Deus está além daquilo que a gente pode compreender acerca dEle. Se enquanto a gente está cultuando aqui, você pensa que Ele está só na igreja evangélica, Ele está lá, organizando o universo, para que nada fuja do caminho. Ele está lá sustentando a terra para que essa não vacile, porque está escrito que Ele colocou uma base sólida na face da terra, e essa não vacila por causa disso. Não sei se você gosta de ver documentário, eu gosto, porque é quando a gente tem uma noção de que Deus está fora da nossa caixa. Sabe aquela coisa? A gente pensa em Deus quando a gente vem no culto, então a gente já cria a ideia de que Deus está aqui. Olha, e tem gente que se limita a isso, hein? Eu ia até falar que você tem ideia de que Deus está na sua casa, mas tem gente que só está encontrando o Senhor aqui. E você está pensando que o Senhor, Ele ainda mora em 4 paredes. O Senhor é grande fora das nossas fronteiras. O Senhor, Ele está na criação dEle, e o Senhor está até... Somos o corpo de Deus, somos o corpo de Cristo, ou seja, somos os membros do Senhor. Deus vai tocar através de nós, Deus vai falar através de nós, Deus vai alcançar. Mas quem nunca ouviu algum testemunho de que só estava a pessoa e Deus? Aquela pessoa que estava prestes a se suicidar e de alguma forma teve um encontro com o Senhor. O Senhor precisa de nós? Não. Mas Ele nos quer? Sim. Ele quer que sejamos cooperadores dEle? Sim. Mas Ele precisa? Não. Quem não lembra dessa passagem, coisa mais linda? Se você nunca leu, presta atenção. Está o Senhor entrando em Jerusalém, a entrada triunfal do rei. Imagina, gente, não estava entrando para vencer guerra humana, não estava entrando para conquistar reino terreno, estava entrando para ser entregue nas mãos dos religiosos da época. E Ele entra de cabeça erguida, Ele entra sentado em um jumento, e o povo fazendo festa, jogando, né, você deve ter assistido, jogando ramos no chão e tal, fazendo festa, gritando, Hosana nas alturas. Ele entra
As criancinhas começam a gritar também. E os religiosos? Você não está vendo aí que estão... Você não está vendo aí que estão falando de você? Como que querendo dizer... Você não está vendo aí que eles estão subindo a sua bola? Aí você não está vendo que está sendo demais o louvor para você? Resposta do Senhor para eles: se eles se calarem, até as pedras gritarão. Se não tiver eles, as pedras gritarão. Se eles não louvarem, as pedras louvarão. Está escrito que quando o Senhor nasceu, uns pastores que estavam apacentando o rebanho, eles viram um exército de anjos celestiais, louvando ao Senhor e falando: bendito é o Senhor, paz na terra, bendito é o Senhor, que agiu com graça para com os moradores da terra. Ele não precisa, da gente, mas é aí que está a graça do negócio. Ele nos quer. Ele nos quer. Uma coisa é você manter uma pessoa por perto quando você precisa dela. Então ela tem umas qualificações boas e você, por interesse, mantém ela por perto. Agora, quando você nem precisa dela, você mantém ela por perto para quê? Amor. A graça e o evangelho do Senhor é isso. Não temos nada para oferecer, mas Ele nos quis. Isaías capítulo 15. Por favor, Karina. Lembra de Edom, que a gente acabou de ler? Edom, os edomitas, que eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Esaú que o Senhor desprezou. Amei Jacó, aborreci Esaú. Edomitas, descendentes dele, o Senhor falou o que falou contra eles. Vocês serão destruídos e tal. Aqui, a gente está acostumado, a pregar, a ouvir o Senhor sempre dizendo para o povo dele. Então assim, não é? A gente prega bastante, Deus se dirigindo ao povo de Israel. O que Deus falou para o seu povo, o que Deus quis para o seu povo. Mas a gente viu que a sentença lá de Edom foi uma sentença que Deus liberou contra um povo que não era o seu povo. Contra um povo que não era o povo escolhido. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está olhando para além das nossas fronteiras. O Senhor está olhando e se atentando para fora da nossa casinha. Mas os evangélicos, os cristãos, irmão, Deus está querendo alcançar, está olhando fora da nossa caixinha. Deus é além das nossas fronteiras, senão Ele não teria proferido juízo nenhum contra outras nações. Outra nação foi essa aqui, Moabe. Os moabitas, descendentes de Ló. Quem lembra de Ló? Aquele lá que o Senhor salvou de Sodoma e Gomorra. Falou: vão, ele, a esposa, as filhas, vão, não olhem para trás. No meio do caminho, a esposa olhou para trás e virou estátua de sal. Para quem tem filho, virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal.
Então, essa aí. Aí foi ele e as filhas para um outro canto. E lá as filhas falaram assim, nosso pai, vai ficar sem descendente? Vamos gerar descendentes para ele. Então elas embriagam Ló, se deitam com ele, e o filho da mais velha com o próprio pai é o Moabe. Moabe, que é o que começou aí, os moabitas. Então, sentença de Deus contra eles. Sentença contra Moabe, certamente numa noite, Ar de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Certamente numa noite, pode ir, que aqui é repetição. Sobe-se ao templo e a Dibon, aos lugares altos, para chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe lamenta. Todas as cabeças são raspadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco, nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eleale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. E assim vai, pode ir para o 16, Karina. Ó que coisa mais linda agora, ó. Capítulo 16. Aqui está falando ainda de Moabe. Tem como colocar na NTLH. Da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no Monte Sião. Pode ir. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá, eles dizem ao povo de Deus, aquele que não é povo de Deus, fala para o povo de Deus, digam o que devemos fazer, venham nos ajudar e nos defender, sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha a sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe, venham nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição de Moabe, quando o perseguidor cruel tiver saído do país, então o descendente de Davi será rei. Ele vai governar com fidelidade, vai procurar julgar com justiça e vai se esforçar para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido, mas eles não têm nada de que se orgulhar. Traduzindo, um povo que não era povo de Deus, vive a sentença de Deus, perseguição, destruição, era um povo forte, de uma hora para outra vira mirradinho e vai buscar auxílio no povo de Deus. Os moabitas, não sei se você lembra, foi aquele povo que tentou forçar o profeta da época, Balaão, a profetizar e a amaldiçoar o povo de Israel. Então tentaram coagir, pagar, oferecer um monte de coisa para o profeta da época, Balaão, para tentar amaldiçoar o povo de Israel. E toda vez, isso aconteceu mais que uma, mais que duas, toda vez que Balaão ia tentar amaldiçoar, Deus tomava a boca dele e abençoava. Esse é o povo que ouviu o juízo de Deus e foi buscar auxílio no povo de Judá, no povo de Israel. O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer, gente, é que se o Senhor pronunciou uma sentença contra aqueles que não eram seu povo, se o Senhor pronunciou uma sentença, você lembra de Nínive, de Jonas? Nínive não era povo de Israel, Nínive não era a nação eleita,
Mas o Senhor olhou para lá, não gostou das atitudes deles e mandou Jonas. O que eu quero dizer é que o Senhor está além das nossas fronteiras, olhando lá para fora. Como também está escrito, a criação ela anseia a manifestação dos filhos de Deus. Deus está lá fora, olhando para aqueles que estão lá fora. E eu não quero dizer só num tom evangelístico da coisa. Sabe o vá e pregue o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo. Não. O que eu quero dizer é que quando a gente sai do legalismo, quando a gente sai da obediência à risca, a obediência ao livro e passa a obedecer na liberdade do Espírito de Deus, porque fomos amados e conquistados, nós afetamos a sociedade por onde quer que a gente passe. Então é bem aquilo que o pastor pregou, acho que no domingo. Tem gente que advoga, mas tem gente que tem um negocinho. Tem gente que tem a graça. Tem gente que é motorista de aplicativo, mas tem gente que você entra no carro, tem a graça. Quando a gente entende que o Senhor está além das fronteiras, quando o Senhor está além da nossa caixinha, da nossa limitação, a gente passa a viver o Senhor em todo o âmbito da nossa vida. Você acha que o Senhor, tudo é do Senhor, e por onde o Senhor passa, Ele redime, Ele transforma, Ele cura as coisas, Ele traz as coisas ao seu valor original. Pode ver, o que o pecado faz com as coisas, é transformar um princípio de Deus em algo totalmente zoado, bagunçado, esquisito, feio. Por isso das pessoas muitas vezes não se aprofundarem na vontade de Deus. Porque está escrito, o meu nome é blasfemado entre os gentios, entre aqueles que não me conhecem, por causa de vocês. Por causa de vocês quem? É aquele famoso texto que diz assim, você que diz que não se deve adulterar, você adultera? Você que diz que o seu prazer está na lei de Deus, você desobedece a Deus transgredindo a vontade dEle? Então, por pessoas que dizem e não fazem, é que o nome do Senhor é blasfemado, jamais manchado. O nome do Senhor é santo, mas quem não conhece blasfema por causa daqueles que só falam e não fazem. Uma vez o Senhor falou sobre os religiosos lá, os da época, falou para os discípulos, ouçam tudo o que eles falarem, mas não façam o que eles fazem. Pode ficar de pé, irmão. Vamos orar um pouquinho? Tem um copinho de água aí para nós? Tem hora que a gente precisa ir além das palavras, tá, gente? É isso que a gente vai fazer agora. Então se concentra, como está escrito, eleva a sua alma
para o Senhor. Tem um episódio que o apóstolo Paulo estava pregando numa praia e diz que o Espírito de Deus abriu o coração de uma mulher lá para entender tudo que estava sendo falado. Quer dizer que as palavras elas se tornam insignificantes quando o nosso coração está fechado para elas. E aí a gente precisa do toque do Senhor, a gente precisa do óleo, do azeite do Espírito, que vem lubrificando as juntas, vem quebrando toda a dureza. Nada melhor do que a música para fazer isso. Se já no natural ela faz, imagina ao Senhor. Quando eu disse que o Senhor por onde passa Ele muda, transforma, redime as coisas, quer dizer que o Senhor está afim, aliás sempre foi dele, só que o Senhor está muito afim de ir lá mudar as coisas no mundo através da gente. Então de ir lá e mudar a economia, a política, a arte, Ele está muito afim, sempre esteve, de revelar a glória dEle através de tudo que a gente possa fazer lá fora. O Deus além das nossas fronteiras, que a gente saia daqui conscientes de que o Senhor é Deus de liberdade. Vamos levantar o ambiente para o Senhor, papai. Por Jesus. Pode ir indo. Teu santo